Deus abençoe e guarde. Boa noite a você. Boa noite, você veio à casa de Deus. Você está nos assistindo. Hoje um tema fantástico, que é sobre o dom de línguas. Mas antes tem os pedidos a serem feitos. Se você tem um pedido, traz aqui, coloca aqui na caixinha de oração. Nós iremos orar por eles, tá certo? Coloque o seu coração aqui dentro, através do seu pedido. Não arranca não, viu? Só coloca aqui. Coloque o seu coração através do seu pedido. Deus vai te abençoar, te fortalecer, te amparar, guiar. E vamos orar a Deus para que o seu pedido se realize. Eu creio que nesses dias, essa aqui é a terceira semana de evangelismo que estamos fazendo, né? Acho que você já deve ter recebido alguma bênção sobre o pedido realizado aqui dentro, colocado na caixinha de oração. Deus, ele fala, né? Provai e vede que o Senhor é bom, e grandes maravilhas tem feito por cada um de nós, e é isso mesmo. Prove a Deus e Deus vai fazer maravilhas por você. Vamos orar? Tem mais um aí. Vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos e falemos com o nosso Criador. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso, que escuta a nossa petição. Venha, Senhor, fazer maravilhas por nós, Senhor. Que os pedidos que estão nessa caixa de oração possam ser atendidos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, e para nos levar um pouquinho mais perto da salvação. Conduz a nós, a nossa família, a nossa igreja rumo ao céu. É isso que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, gente. Vou confessar uma coisa para vocês. Esse é um dos estudos que eu mais gosto de dar. Dom de línguas. Porque é uma paulada atrás da outra, assim. E eu gosto de... Deixa o pessoal vir falar de dom de línguas comigo. Eu gosto de falar com os outros sobre isso. Porque é um assunto tão simples, tão prático. E como que o pessoal não consegue entender? Não a gente entender a verdade, os outros fazem tempestade em copo d'água, trocam gato por lebre e tudo mais no dom de línguas. Tá certo? Para a gente falar sobre dom de línguas, o primeiro verso que nós temos que ler não é sobre dom de línguas. É sobre a grande comissão que Cristo deu para cada um de nós. Tá certo? Onde se encontra a grande comissão? Mateus 28, 19 e 20. Olha a cola ali aparecendo, né? Mateus 28, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Mateus 28, a grande comissão, o ID. Nós começamos por ele. Pastor, o que tem a ver isso com dom de línguas? Calma. A gente já bebeu água de Minas, então a gente come pelas beiradas igual um mineiro, né? Então nós vamos devagar. Mateus 28, 19 e 20, o que diz? Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o quê? A consumação dos séculos. Para por aí. Vamos entender uma coisa. Essa foi a ordem, a grande ordem que Jesus deu para os discípulos. Uma das últimas ordens de Jesus foi: vá e pregue para o mundo inteiro. Como? Como se os discípulos eram semi-analfabetos praticamente. Como se os discípulos eram pessoas simples, não simplórias, mas simples de tudo. Como se eles só sabiam falar o aramaico. Como se eles, na vida inteira,
não saíram de um raio de 30 quilômetros de onde eles tinham nascido. Como pregar para o mundo inteiro, se o mundo inteiro tinha já várias línguas faladas por culpa do dilúvio, que tinham corrido do dilúvio não, né? Vamos colocar certo, da Torre de Babel, de 2000 anos atrás. Existia uma grande barreira para a disseminação do Evangelho, para a proclamação do Evangelho, e essa grande barreira se chamava discípulos. Pastor, mas eles não foram que proclamaram o Evangelho? Foram, mas eles humanamente, eles não tinham a capacidade, o estudo, a intelectualidade de disseminar o Evangelho para o mundo inteiro. Mas eles abraçaram essa causa. Senhor, não sei como fazer, não sei como agir, não sei falar outras línguas a não ser o aramaico pobre, o grego koiné, que é pobre, é o caboclo, é o grego caboclo, o grego simples. É o que eu sei. Senhor, como? Não sei como, o Senhor vai me capacitar. Então, o grande instrumento para a proclamação, que eram os discípulos, eram também o grande empecilho, porque a olhos humanos eles não tinham capacidade para isso. Então, na questão ordinária, não no sentido pejorativo, mas no sentido da palavra, do dicionário, na questão simples, humana, eles não tinham capacidade. Então, eles precisavam de algo extraordinário para que o Evangelho fosse proclamado e se cumprisse Mateus 28, 19 e 20, que anunciar o Evangelho, o cristianismo a todo mundo. Até aí tudo bem? Então, por isso que Atos capítulo 1 começa com o derramamento do Espírito Santo, do poder extraordinário, ok? Então, olha, se eu já falei, então vamos ler Atos capítulo 1, abra sua Bíblia. Você sabe que depois de Mateus 28, o próximo texto, historicamente, que nós devemos ler, é Atos, tá certo? Atos capítulo 1, abra sua Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Presta atenção. Jesus, ele dá uma promessa: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ao vocês receberem o poder, receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão fazer o quê? Ser testemunha. Ó Mateus 28, se cumprindo. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você vê que Jesus falou uma expansão geográfica. A ordem começava onde eles estavam e ia crescendo, 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 crescendo. Tá certo? Então, o que você percebe aqui? Que o dom do Espírito era para a disseminação do Evangelho. Tá certo? E outra coisa, eles receberam, Jesus fala assim, ó, e vocês vão receber o dom de línguas, então serão minhas testemunhas. É isso que está escrito na tua Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8?
que está escrito aí na tua Bíblia? E recebereis o quê? O dom? Não é dom? O que está escrito aí? Poder. Não tem nada de dom. Poder é uma coisa, dom é outra. Vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. As chamas de fogo, as línguas de fogo que apareceram na cabeça deles, está aí, ó, na foto, tá certo? Era o sinal de recebimento de poder e não de dom, ainda mais o dom de línguas, ok? Versículo 14. E todos esses perseveravam unânimes em oração, tá certo? Eu gosto desse verso. Sabe por quê? Eles perseveravam como? Unânimes. Eles oravam como? Unânimes. O que é unânime? Um só pensamento, um só propósito, uma só meta, um só objetivo, uma só linguagem, uma só direção. É isso que é ser unânime? É isso, tá? Eles sendo unânimes, o dom de línguas apareceu. Não porque eles estavam buscando o dom de línguas, mas porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. E a gente vai ver por quê depois. O dom de línguas, então, ele só aparece numa igreja quando a igreja tem um propósito, uma meta, um objetivo. Como existe dom de línguas numa igreja que aqui na esquina é igreja A, ministério tal. Na outra esquina é igreja A, ministério B. Na outra esquina é igreja A, ministério C. Como pode isso? Se eles carregam a mesma placa, mas tem diferenças ideológicas, doutrinárias e assim por diante. Eles não são unânimes, eles são divergentes. E ser divergente não tem o poder do Espírito Santo. Então, só em Atos 1,14 eu entendo uma coisa. Essas igrejas que têm ministério tal, ministério tal, ministério tal, eles têm o Espírito, mas não é o Santo. Porque o Santo só aparece quando existe unidade de perseverança, oração, de pensamento, de propósito, de ideologia e assim por diante. Certo? Vamos lá então. Então, olha só, foi o que eu acabei de falar. Os discípulos estavam unidos e receberam o Espírito Santo. Como essas igrejas divididas falam que tem o Espírito Santo, se elas são divergentes, divididas, com propósitos, metas, doutrinas diferentes, sendo a mesma placa da igreja? Não é assim? E assim por diante. Agora a gente entra em Atos capítulo 2, que é o recebimento do Espírito Santo. Tá certo? Atos capítulo 2, vamos ler o versículo 1 até o versículo 13. Vamos lá? Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede,
Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfídia, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que ali residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados, embriagados. O que nós vemos aqui nesse relato? Primeiro, eles estavam unidos no mesmo lugar e apareceu línguas como de fogo. Tá certo? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Tá certo? Essa expressão outra, tá certo? É uma expressão alós, que quer dizer parecido com o que eles faziam. Não é algo sobrenatural. Outro ponto, Atos 2:4 diz assim: segundo o Espírito lhes concedesse que falava. Presta atenção numa coisa. O Espírito que concede o dom. Não adianta você querer pedir, o Espírito só dá se Ele deseja. Então o negócio é o seguinte: não adianta você fazer 7 quintas-feiras santas, carregar a cruz para o monte tal, comprar o óleo da unção da figueira do Getsemane, ou do azeite do Getsemane, tá? Não adianta você tirar o sal do Mar Morto e levar para casa, que você pode ficar ajoelhado no caroço de milho 5 dias seguidos pedindo o dom de línguas. Se o Espírito Santo falar, eu não quero dar, você não vai receber. Ah, mas eu tive essa graça, eu recebi. Você recebeu de outro Espírito, do Santo não foi. Porque na minha Bíblia fala que o Espírito dá se Ele desejar. E depois a gente vai ver mais coisas, tá? E tem que ser para fim proveitoso. Outra coisa, eles ouviam falar na própria língua, na língua materna dele. A expressão língua, em grego, é glossa, tá certo? Tem um livrão grandão que tem o significado das palavras em português. Como que ele chama? Dicionário. Mas tem um outro nome. Qual que é, irmão? Glossário. Tá certo? Você pode falar dicionário ou glossário, que é o quê? É onde é escrito o entendimento da língua. Língua em grego é glossa, que quer dizer idioma. Em Atos capítulo 2, a palavra grega é glossa, que é traduzido por idioma. É algo que conhecia, é a língua materna de quem? De quem? Desse povo aqui, ó. Ó o mapa. Aqui nós vemos nesse mapa a maioria dos locais que está relatado em Atos capítulo 2, de 8 a 11, tá certo? Líbia, Cirene, tá certo? Roma, aqui ó, Macedônia, tá certo? Ponto, Capadócia, a Ásia, ó Jerusalém onde está aqui no cantinho, ó. Então, todas essas línguas foram para Jerusalém. Por quê? Era a festa da Páscoa, que é emendado na festa dos tabernáculos. Todo judeu precisava ir lá. Então, lá naquele dia, existia, tá certo? Depois, ele passava praticamente 50 dias lá, porque ele ia ver o Pentecostes. Pentecostes não, o original Pentecostes não é dom de línguas. O original Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa.
Era uma festa judaica, não é uma festa do recebimento do Espírito Santo. Claro, Deus usou essa festa para derramar o Espírito Santo. E a gente tem que entender isso, tá certo? Mas foi usado para isso, não original era isso só, tá certo? Então olha só, e eles falavam na própria língua materna, no idioma deles, tá certo? Então houve o derramar do Espírito. Joel 2, 23 e 24, nós não vamos ler para não tomar muito tempo. Ele é a profecia, e Atos 2, de 1 a 18, é o cumprimento dessa profecia, tá certo? Do derramar do Espírito Santo pelo dom de línguas também, ok? Agora, uma pergunta: pode ter dom de línguas antes de uma pessoa se batizar? Será que pode? O negócio é o seguinte, essa pergunta levanta uma polêmica. Por quê? Muitas igrejas pentecostais, elas fazem acepção de pessoas em relação ao dom. Se você tem o dom de línguas, parabéns, você é o nosso irmão. Se você não tem o dom de línguas, você fica lá no finalzinho do banco, sentadinho, lá no final da igreja, quietinho, até você receber. E se você é batizado e você não recebeu, você tem pecado. Não é assim que funciona? Quem veio de outras igrejas pentecostais sabe como que é. Agora, pode o dom de línguas ser manifesto antes de uma pessoa se batizar? O que a Bíblia diz? Vamos ver? Atos capítulo 10, versículo 44 a 48. Atos capítulo 10, versículo 44 a 48. Diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro estava pregando, começou a falar em línguas, os gentios começaram a falar em línguas também. E aí Pedro fala assim: temos que batizar esses gentios, porque eles falaram em línguas. Pode o dom de língua ser manifesto antes do batismo? Pode. Tá certo? Pode sim. Jesus, ele prometeu o dom de línguas? Dom de línguas é assunto tão controverso, tão polêmico, né? Jesus prometeu o dom de línguas? O que vocês acham? Eu acho que não, hein? Será que prometeu? Vamos ver? Marcos 16, 17. Vamos ler? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. O que diz? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão o quê? Jesus falou que pode ter o dom de línguas? Pode. Então, as igrejas pentecostais estão certas. Pode falar em línguas. Certo? Mas é nova língua. É a língua dos anjos. Não? Vamos entender esse texto? Esse texto, o fio da meada, a pegadinha, está na palavra nova. Existem dois tipos de palavra nova em grego: neos e kainós. Neos é o novo, kainós é o novo usado. Vamos dar um exemplo aqui? Facinho.
comprei um carro novo. Fui lá na concessionária, tirei um carro novo 2022. É o carro Neos. Tá certo? Novo. Cheirando novo, 0 quilômetro. É o Neos. Cá em nós. Minha gente, comprei um carro novo. Um Fusquinha 69. É novo? Para mim eu nunca usei. Mas o carro é novo, novo? Bem usado, né? Não é tanto não, porque quem nasceu em 69 está 0 bala ainda, né? Então, não é desse jeito também. Mas o que a gente tem que entender aqui? Quando Jesus fala e falarão novas línguas, o novo que ele usa não é o neos, é sim o kainos, é algo novo que já existiu. Exemplo, estou aprendendo uma nova língua, inglês. Mas quantos séculos tem o inglês? Estou aprendendo uma nova língua, mandarim. Puxa vida, mandarim é antes de Cristo e bota antes de Cristo aí, mas é novo para mim, eu nunca usei. O dom de línguas é kainos línguas, novas línguas, línguas que já existiram, mas você não falava e começa a falar para a pregação do Evangelho. Então, qual que é o objetivo do dom de línguas? Só anunciar o Evangelho. Numa comunidade brasileira, com um pastor brasileiro, precisa de dom de línguas para anunciar o Evangelho? Não precisa, porque você entende português e eu falo português. Ah, pastor, mas na minha igreja eu falo a língua dos anjos. Os anjos precisam que você anuncie o Evangelho para ele? Não precisa, ele sabe mais do Evangelho que você. Não precisa de dom de línguas. Ah, mas eu falo a língua de Deus, porque 1 Coríntios 14 fala que tem que falar a língua de Deus. Deus precisa que anuncie o Evangelho para ele? Ele é o Evangelho. Vamos mais para frente? No final do sermão eu vou contar uma história sobre dom de línguas. 2 histórias sobre dom de línguas. Vamos ver um pouquinho sobre dom de línguas em 1 Coríntios agora. O que 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, fala em dom de línguas? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Se você quer aprender bem dom de línguas, Atos 2, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. São os grandes textos sobre dom de línguas. Estude bastante eles, tá certo? 1 Coríntios 12, vamos ler alguns versos. Versículo 1 em diante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Tá certo? Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Tá certo? Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito o dom de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz e a cada um individualmente. E aí do versículo 12 ao versículo 29, 31, vem falando que nós somos um corpo. O que adianta um corpo ser só olho, ser só perna, ser só braço? Não adianta nada. A beleza do corpo é a diversidade de funções, tá certo? E aí vem o versículo 29 e 30, que diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas?
São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos outras línguas? Interpretam-se a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons de acordo com Paulo? Guarda para você essa pergunta. Guarda para você essa pergunta que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que a gente entende com isso? Tá certo? O Espírito Santo concede o dom de acordo com o que Ele deseja e não de acordo com o que você deseja. Existe um frenesi espiritual nas igrejas pentecostais de só procurar o dom de línguas. E isso é um erro total, tá certo? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o maior dom? Profecia, aqui nós falamos, Paulo fala, profecia, cura, milagres, discernimento, língua, capacidade de interpretar. Qual é o maior dom que o Espírito Santo concede para você? Hein? Qual que você acha? Profecia? Não? Cura? Ô, dom de cura, hein? Não, não é? Não. Entende uma coisa? Existe um negócio, e eu já preguei aqui nessa igreja sobre isso, um negócio na teologia que se chama perícope. O que é perícope? Perícope é uma seção da Bíblia, onde começa uma ideia e termina essa ideia. Tá certo? O começo e o final dessa ideia, você tem que estudar ela inteira, para saber o que o escritor está falando no sentido geral. Isso se chama perícope, é a seção, tá certo? Quando se fala em dons do Espírito, existe uma perícope em Coríntios, que é Coríntios 12, 13 e 14. 1 Coríntios 12, 13 e 14. E na maioria da mentalidade judaica, o centro, a mensagem principal da temática não é o final, a conclusão, é o meio. Isso se chama estrutura quiástica de pensamento. E a estrutura quiástica de pensamento, o meio é o mais importante. Capítulo 12, 13 e 14. O capítulo 13 fala sobre um dom do Espírito, que é o dom do quê? Do amor. 1 Coríntios 13, 8 diz, o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Qual é o maior dom? O amor. Não é dom de línguas, não é dom de cura, não é dom de profecia, é o amor. E se esse dom fosse ainda, ou fosse buscado, como nós buscamos outros, eu não falo que o mundo estaria melhor, eu falo que a gente estaria no céu já, porque Jesus já teria voltado. Se a gente fosse atrás do dom do amor, e não de outros dons, mas sim amasse, como Jesus nos ama, o nosso semelhante. Não é verdade? 1 Coríntios 14, é um texto fantástico. 1 Coríntios 14, as igrejas pentecostais usam para elevar o dom de línguas, para engrandecer o dom de línguas. E o que eles fazem? Eles pegam textos isolados dentro desse contexto, para falar que o dom de línguas é o dom verdadeiro. Mas só que eles descontextualizam o dom de línguas. Eles tiram do contexto. 1 Coríntios 14, o que acontece? Paulo, ele desce o sarrafo naqueles que dizem que o dom de línguas é o mais importante. Eles falam assim, qual que é o dom mais importante? É o dom de profecia, é o dom da palavra, é o dom de esclarecimento doutrinário, e não línguas. Leia o capítulo inteiro e você vai ver isso, você vai perceber isso.
e ele condena o que hoje existe nas igrejas pentecostais. Porque o que ele condena no capítulo 14 é o que está acontecendo hoje. Muitos evangélicos pentecostais usam o versículo 12 para justificar o dom de línguas que eles têm, que é o seguinte, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Então eu vou falar línguas, né? Ninguém precisa entender porque eu falo mistério e eu estou certo, porque é a língua dos anjos. Primeiro, o anjo não precisa ser evangelizado, você já está errado aí. Segundo, a palavra mistério em grego é mal traduzida para o português. Porque a palavra mysterion, está aí no telão, quer dizer o quê? Algo que eu não sabia e agora eu sei. É uma verdade escondida que tem capacidade de ser revelada. Por isso que chama mysterion. Então quer dizer, o que é o dom de línguas? É algo que eu não entendi e agora eu passo a entender. É uma fala que eu não compreendia e agora, através da capacitação do Espírito Santo, eu consigo compreender. Então, o verdadeiro dom de línguas é um dom que a pessoa tem que falar e você tem que entender. Tá certo? Como que funciona isso? Se eu estou pregando aqui hoje e tem um chinês aqui, eu sei falar mandarim fluentemente, não vou falar aqui para não estragar a surpresa, tá? Mas tem um chinês, só sabe falar mandarim, ele entrou aqui na igreja por um acaso, e é a única oportunidade que ele tem de ouvir sobre a salvação. Eu vou pregar português, você vai entender português, e o chinesinho que está sentado lá vai entender o quê? Mandarim. Ele não sabia as verdades que eu estou falando, e as verdades que eu estou falando, que antes era mistério para ele, agora estão sendo reveladas pelo dom de línguas, que na verdade é uma interpretação, é uma tradução simultânea via Espírito Santo. Esse que é o verdadeiro dom de línguas. É uma tradução simultânea via Espírito Santo. Ok? 1 Coríntios 12, versículo 5, fala o seguinte: e também há diversidades de espírito, mas o Senhor é o mesmo. Não é diversidade de espírito e assim por diante, é diversidade de quê? De entendimento. O estilo de culto, e aqui a gente tem que parar um pouquinho e refletir, o estilo de culto pentecostal é condenado por Paulo. De que forma? Vamos ver? Eu não vou ler que não vai dar tempo, mas se você ler, eu aconselho você chegar em casa, ler 1 Coríntios 14, de 26 a 40. 1 Coríntios 14, de 26 a 40. Tá certo? Olha o que diz aqui, rapidinho. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Tá? Vamos para frente. Acaso alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Para por aí. Aí você chega nas igrejas pentecostais, parece que Deus é surdo, né? Porque todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, e todo mundo começa a gritar o mais alto possível. O que Paulo fala? Quer falar em língua? Que seja 2, no máximo 3, e cada um na sua vez, e tem que ter intérprete,
Se não tiver intérprete, o que o camarada com dom de língua tem que fazer? Calado, quieto. O culto tem que ser ordenado, tá certo? É o que a gente falou agora. Vamos passar para frente. Olha só que interessante. Pessoas que recebem o Espírito Santo não necessariamente precisam falar em línguas. Os samaritanos receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas. João Batista tinha o Espírito Santo? Rapaz, o homem nascido de mulher foi o maior. Palavras de Jesus, não foi? Ele tinha o Espírito. A Virgem Maria tinha o Espírito Santo? Puxa vida. E como tinha a Virgem Maria, né, o Espírito Santo? Concebeu Deus. Ela era cheia do Espírito Santo, diz a Bíblia. Ela falou em línguas, a Virgem Maria? Não falou. Isabel tinha o Espírito Santo e não falou em línguas. Os 7 diáconos tinham o Espírito Santo e não falou em línguas. Estevão tinha o Espírito Santo e também não falou em línguas. Então, falar em línguas não quer dizer se você tem ou não o Espírito Santo. Ok? Como o Espírito atua então? Nós não vamos ler esses textos, porque o tempo urge, mas está aí. Se você quiser pegar uma canetinha e anotar, pode anotar. Se você quiser, eu passo para você esse texto. No silêncio absoluto, Abacuque 2:20. O Espírito Santo age no silêncio. Em gritaria, o Espírito Santo não age. Sem confusão, 1 Coríntios 14:33. E quando começa a manifestação do Espírito Santo nas igrejas pentecostais, o que acontece? Balbúrdia. Balbúrdia. O que mais? Condescência e ordem. 1 Coríntios 14:40. O que mais? Com reverência, o Espírito Santo trabalha quando a igreja é reverente. Hebreus 12:28. Isso é uma lição para a gente, que mesmo que não tenha o dom de línguas pentecostal, a gente tem que cuidar aqui dentro. A reverência aqui dentro precisa existir. Sem gritaria, Efésios 4:30 e 31. Certo? Deus não tem problema auditivo. Ele escuta você quando você sussurra. Não precisa gritar. O Espírito Santo não trabalha na gritaria. Tá certo? Agora, o dom de línguas é importante para Paulo? Olha só que interessante. Existem 4 listas que o apóstolo Paulo falou sobre dons do Espírito. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, o dom de línguas é o penúltimo. 1 Coríntios 12, 28, nós lemos, o dom de línguas é o último. Em Efésios 4, 11, o dom de línguas nem aparece na lista. Romanos 12, de 6 a 8, o dom de línguas também não aparece. O que eu entendo com isso? Para Paulo, o dom de línguas não é importante. O dom de línguas não é prova ou selo de recebimento do Espírito Santo e de poder. Está entendendo como que é a coisa? Existem outros dons que você pode procurar. O dom de línguas não é o ideal, não é o mais importante. Tá certo? Pergunta: quem fala em língua estranha vai para o céu? Quem fala em língua estrangeira vai, porque a salvação é para todos os povos. Quem fala língua estranha entrará no céu? Vamos ver? Isaías 33, 14 a 19. Eu gosto demais desse texto. Isaías 33, 14 a 19. Vamos ler o 17, vamos diminuir um pouquinho aqui, depois eu contextualizo. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender,
e de língua bárbara e ininteligível. Pessoas que falam línguas estranhas não vão para o céu. Aqui está falando da recompensa das pessoas. Pessoas que falam línguas estranhas não vão para o céu, porque eles não verão a Deus, tá certo? Aqui está uma listinha de dom de línguas. A Assembleia de Deus tem 2 ou 3 versões de dom de línguas. A Deus é Amor tem essa língua, tá? Brasil para Cristo e Congregação Cristã. Deixa eu contar 2 histórias. E aí eu termino o culto de hoje com essas 2 histórias que são 2 testemunhos. 10 anos atrás, eu batizei um ex-pastor da Assembleia de Deus, lá em Franca. Esse pastor começou a assistir a Novo Tempo, começou a entender sobre o Evangelho e pediu batismo. Eu fui na casa dele. Conversa vai, conversa vem, algumas visitas, e chegou o dia da ficha batismal. E depois de uma boa conversa, e ele decidido a batizar, ele falou assim: Pastor Tiago, deixa eu contar uma coisa para você. Eu era presidente da Assembleia de Deus. Eu não cuidava de uma igreja só, eu cuidava de várias. E sabe de uma coisa? Eu nunca falei em línguas verdadeiramente. Mas eu falava em línguas. Quando eu via que o movimento de ofertas estava baixo, eu ficava treinando em casa o dom de línguas, subia no púlpito e soltava o dom de línguas. Tudo treinado em casa. E olha, as ofertas aumentavam muito. Eu tenho vergonha do que eu fazia, porque agora eu sei a verdade. Esse negócio de dom de línguas verdadeiramente não existe. A gente usa de subterfúgio para levantar dinheiro para a igreja. Para a igreja, para o meu bolso. Ele falava isso. Eu falei, puxa vida. E ele falou, eu tenho vergonha, eu preciso me rebatizar. Descer as águas novamente. Porque eu era mercenário. E sabia o que estava fazendo. Porque eu nunca falei em línguas verdadeiramente. Eu falava como uma técnica de púlpito para ganhar mais dinheiro. Falei, olha só onde se usa isso daí. Essa é a primeira história. Segunda história. Aconteceu há mais tempo atrás comigo. Eu estava falando sobre dom de línguas, fazendo um evangelismo, vários anos atrás. E aí eu contei uma história. E a história era essa. Que um jovem chegou num evangelismo, ouviu sobre a pregação de dom de línguas, chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu quero me batizar, porque o que você está falando tem razão. Porque o dom de línguas que eu falo é o mesmo dom do terreiro de macumba. Eu contei essa história rapidamente, parado por aí. No final, na porta, um senhor que estava frequentando o evangelismo me chamou num canto. Foi o último a sair. Pastor, amanhã o senhor na minha casa. À tarde, quero conversar com o senhor. Falei, opa, que benção, batismo. Fui lá na casa dele com um ancião. Com José Carlos, ancião meu. Sentamos na poltrona na casa dele, ele era dono de um ferro velho. Grande ferro velho, o maior da cidade. Passamos por todo o ferro velho até chegar na casa dele. Sentamos lá à tarde. Ele falou, pastor, você sabe por que eu te chamei aqui? Eu falei, porque você quer se batizar, né, meu irmão? Ele falou, é também, mas não é isso não, eu quero te contar a minha história. Por favor, pode contar então. Pastor, até um tempinho atrás, eu era dono do terreiro de macumba. E eu era
um pai de santo de categoria, exemplar. Pastor, eu fazia trabalho aqui, e na hora que eu amarrava o trabalho, a 1.000, 2.000 quilômetros de distância, a pessoa morria. Eu recebia entidades no terreiro, e você sabe, né? Eu falei, não sei, não sei. Você entende? Eu falei, não entendo, né? E eu recebia as piores entidades da macumbaria. Eu era o cavalo deles. O que é o cavalo? Alguém que recebe o espírito entra na pessoa. Eu recebi o tranca-rua, o preto velho, e foi dando os nomes. E eu conversava com eles também. E pastor, eu já cheguei a conversar e receber incorporado até o próprio diabo. Ele falou desse jeito. E eu conversava com ele. E aí me caiu a ficha. O que eu estou fazendo? Eu estou sendo instrumento do diabo. Não é isso que eu queria pregar. Daí, ele tomou uma decisão de sair, abandonar o terreiro. Pastor, perdi muito dinheiro. Mas também do mesmo jeito que entrava, saía. Eu abri esse ferro velho e vivo desse jeito, e vivo com Cristo hoje. Mas eu sentia que eu precisava de uma religião, e eu comecei nas igrejas por aí. Até eu encontrar adventista. E eu comecei a ir, e ele começou a falar as placas de igreja que ele ia. E ele deu prioridade às igrejas pentecostais. E ele começou a falar assim, pastor, eu ia na igreja pentecostal tal, na igreja evangélica tal, e eles começavam a falar, e eu me sentia bem. Aí, começava a falar em línguas. A hora que começava a falar em línguas, eu saía do meu banco, dava meia volta e ia embora. Falei, agora eu não entendi, por quê? Pastor, sabe aquela história que você contou do moço? Então, quando começavam a falar em línguas, o diabo vinha sussurrar no meu ouvido na igreja. Está vendo o que eu estou fazendo para você? É para você não sentir saudade do terreiro de macumba. É para você não sentir saudade de mim, porque era assim que a gente conversava. E ele falou para mim assim, pastor, o mesmo dom de línguas que todas essas igrejas falam, era o mesmo dom de línguas do meu terreiro de macumba, que eu conversava com o diabo. Não tem diferença. É a mesma coisa. É igual. Então, pastor, deixa eu te falar um negócio. O que você pregou até agora é verdadeiro. Eu não vi um erro. E eu não ouvi o diabo aparecer na igreja e sussurrar no meu ouvido em nenhum momento. Encontrei minha igreja. Encontrei a igreja certa. Quero me batizar. Para você ver que as pessoas estão no erro e não sabem que estão no erro. Pensam que é dom do Espírito Santo, mas não é. Eu não sei se você já falou em línguas ou acredita nesse negócio de dom de línguas pentecostal. Hoje Deus está te chamando para você sair do erro e para você proclamar a verdade. É duro ver pessoas enganadas pelo inimigo nessas igrejas aí. Acho que a gente precisa aprender bem a palavra para libertar essas pessoas. Que você tenha o verdadeiro dom do Espírito, que o maior deles é o amor. Que você tenha o verdadeiro dom do Espírito, que é pregar a doutrina, pregar o Evangelho e libertar essas pessoas desses erros satânicos que eles acham que é verdade. Que você receba o verdadeiro dom de línguas, que é usar a tua língua
para proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê uma boa noite. Vamos colocar em pé para falar com o nosso Deus. E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre conduta cristã. Tá joia? Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor nos despeça na tua santa companhia. Que o Senhor nos dê a graça da tua salvação e que nós possamos usar a nossa fala para pregar e salvar as pessoas. Usa-nos, abençoe a tua igreja e o teu povo. Abençoe o nosso lar também. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.